Olá, gente bonita. Sejam bem-vindos a mais um podcast Elas Perguntam. É um prazer ter vocês conosco. Olha, antes de eu começar, não esqueça, aperta o sininho aí, tá? Fica com a gente. Hoje a conversa vai ser muito profunda. Ela é psicanalista clínica, casada, mãe de 3 filhos e uma escritora que logo vai lançar seu livro Caminhando com o Leão. Ela é Érica Lima. Seja bem-vinda, Érica. Obrigada, meninas. Olá, gente bonita. Prazer é meu estar aqui com vocês, né? Pra gente ter um papo bem bacana, profundo e significativo. Certeza. Érica, nós vamos começar falando dos teus desafios de mãe. A gente podia começar já falando sobre psicanalista, né? Mas a Érica tem, assim, umas histórias profundas que levaram-na para esse caminho. Então, começa falando aí sobre a sua experiência com a maternidade. Ser mãe. Pois é, eu tive filho muito nova, aos 15 anos de idade, e isso foi um desafio muito grande para mim. Mas eu, na época, né, meu namorado, né, mas hoje meu marido, a gente decidiu descobrir tudo isso junto, caminhar junto, e tem sido um desafio até hoje, porque eles vão mudando, né, conforme as fases, o tempo, as idades. Então eu tenho 3 filhos, eu tenho o Cauã, que hoje está com 23 anos, a Giovana, que está com 19, e o Miguel, que está com 14. Então, assim, fases diferentes, e mesmo que fossem as mesmas fases, né, cada filho é de uma forma totalmente diferente do outro. E eu tive alguns desafios, mas teve um desafio para mim, assim, que teve um antes e um depois da Érica. Que o Cauã, quando ele tinha 7 anos de idade, ele teve um tumor cerebral, e a gente foi encaminhado para o hospital no Rio, para o INCA, na Praça da Cruz Vermelha, e ali eu descobri todos os meus medos, todos os meus anseios. Nós vivemos ali dias muito difíceis, muito de sofrimento mesmo, porque a gente, de forma alguma, quer amenizar, né, do que aconteceu naquela época, e foi uma época muito difícil, de muita dor. Eu vi meu filho passar por situações muito difíceis. Ele tinha convulsões terríveis, ele, por um período, né, de convulsão, até o tempo dele voltar ali, ele tinha momentos em que ele não enxergava, que ele não conseguia mover as pernas. Então, para uma mãe acompanhar tudo aquilo era muito difícil. E nesse período, nós clamávamos, orávamos para que Deus nos enviasse um milagre, para que Deus movesse, porque aonde estava localizado o tumor dele era de muito difícil acesso. Então, eles chamam de mesa redonda ali no INCA, porque todas as vezes tinham que se discutir o caso dele, como proceder com o caso dele. E nesse momento, em uma das orações antes da cirurgia, que seriam até 16 horas de cirurgia, eu falei para o Senhor, Senhor, eu não te peço mais a cura. Hoje eu te entrego meu filho, e o que tiver de acontecer com ele, eu sei que o Senhor vai fazer o melhor para ele, só me sustenta. O que eu clamava para o Senhor é que ele me sustentasse, para que eu pudesse passar por aquilo. E ali eu fiz aquela oração de entrega. Realmente eu entreguei ali o Cauã nas mãos do Senhor. E a noite passou, no outro dia a cura veio. Ele não fez a cirurgia porque o tumor dele diminuiu 80%. Então o médico falou, olha, como aconteceu a gente não sabe. Mas a gente fez aqui a ressonância nele e o tumor diminuiu. Então o que a gente tem hoje, né, nos exames dele é remissão espontânea, que é o que a medicina diz que não há uma explicação coerente para o que aconteceu. Eu sei o que aconteceu, o agir, então eu entendi naquele momento que o Senhor queria muito mais do que a minha petição. Ele queria minha entrega, ele queria minha entrega total, realmente, de confiança nele. E aí teve essa divisão, sabe, do antes. Antes eu era uma cristã, e depois desse momento eu me transformei completamente. Então, esse desafio da maternidade me trouxe muito mais empatia para o próximo, e meus filhos foram ali crescendo, né? Depois eu tive o Miguel, porque nessa época eu não tinha o Miguel ainda, tinha apenas o Cauã e a Giovana, e hoje os meus desafios são outros. O Cauã hoje está com 23 anos, ele se diz, né, homossexual, e para mim isso também foi algo que quando
chegou até, né, tanto a mim quanto ao meu esposo, abriu o nosso chão. A gente não sabia ali como lidar com aquilo, porém eu me entreguei novamente para o Senhor. Eu falei, Senhor, ele é meu filho, então o Senhor precisa me ajudar a lidar com isso. E aí foi nesse momento em que eu me desfiz. A Érica me desfeita. Em 2018, a Érica foi desfeita mais uma vez. Mais uma vez. E assim, você como psicanalista e cristã, a razão tenta organizar, né, as ideias. Só que o coração, ele abraça, ele entende. Exato. Né? Porque mãe... E você já era psicanalista? Não. Foi nesse momento em que eu precisei ser cuidada, porque é um período difícil, e por mais que a gente ame, como cristã, a gente tem ali algumas dificuldades para entender o que está acontecendo. Então, eu precisei ir para terapia, eu fui fazer terapia, e ali na terapia eu fui cada vez mais me aprofundando na mente humana, e falei, não, eu preciso entender mais sobre esse desconhecido para mim. Porque não é só uma questão de escolha, tem a questão de sensibilidade, eu preciso entender isso melhor. E aí eu fui estudar a psicanálise, realmente, me aprofundar na psicanálise, né, me formei psicanalista, e naquele momento eu entendi que era para mim, que era para minha cura interior, que era para eu aprender a lidar com os meus conflitos, mas Deus tinha mais preparado, né? Deus sempre tem mais. Ele sempre extrai mais daquilo que a gente acha que a gente vê, enxerga aquilo dali, mas Deus está vendo muito além. Então Deus tinha mais para mim, uma nova Érica, novamente. Com certeza. E assim, compartilhe com a gente, né, como você lidou, né, até chegar na psicanálise. Então, nesse momento de ser refeita, eu sempre comparo, eu falo que as pessoas têm a visão do vaso nas mãos do oleiro de uma forma muito poética. E não tem nada de poético estar nas mãos do oleiro. É muito difícil ser quebrado. E quando você pensa em estar pronto, ele te quebra de novo. Porque confronta a gente, né? Confronta nosso ego, nossas vontades. A gente precisa renunciar a coisas que a gente, às vezes, se apega, não quer renunciar. As nossas certezas. As nossas certezas, isso. As nossas certezas. Diante desse desafio, Deus, ele queria me refazer para que eu entendesse que ele é soberano, que ele tem o controle de todas as coisas. Por mais que eu perca o meu controle, ele permanece no controle de tudo. Então, ele foi tirando coisas de mim, sabe? Ele foi tirando o julgamento, ele foi tirando a ideia de ser o juiz só porque sou mãe. Uhum. Então, ele foi tirando isso de mim e ele foi colocando amor, ele foi colocando compreensão, ele foi colocando empatia. E o Senhor falava muito comigo, da mesma forma em que hoje você não entende ele, que você acha que ele não deveria estar seguindo por esse caminho, o Senhor começou a colocar um holofote no filho que ele era, no homem que ele era. Né? O meu filho, ele é formado. Que ele continua sendo, né? Continua sendo, ele é extraordinário. Ele é o neto que todo dia de manhã está falando com a avó, para saber se está tudo bem. Ele é extremamente cuidadoso comigo e com meu esposo. Então, assim, ele é essa pessoa. Ele não é apenas a opção sexual dele. Com certeza. Então, o Senhor começou a me trazer isso para que eu pudesse olhar para ele e começar a ministrar o amor de Deus de outra forma, não mais falado. E o Senhor começou a falar, você não vai mais falar do meu amor para ele. Você vai viver sobre a vida dele. Eu quero que você constranja ele em amor. Quero que você constranja ele em amor. Então, foi nesse desfazer e refazer que eu encontrei a psicanálise e hoje eu consigo, né, tá ajudando outras pessoas nas suas dores, no seu momento de ser desfeito também. E é muito fácil a gente falar que é cristão e na hora de você lidar com algumas perguntas que você não tem resposta, você ser diferente daquilo que você prega. Porque Jesus jamais faria e faz acepção de pessoas. Né? Existem, sim, alguns princípios dentro da palavra, mas antes disso, o maior deles é o quê? O amor. Exatamente.
de todos os dons que você tem, de tudo que você tem, o maior deles é o amor. Então, você como mãe, você está amando. E entregou, e disse, ó, vai ser do seu jeito. Sim. Né? Isso é muito bacana. Existe um ponto de equilíbrio entre fé e escuta emocional? Porque você é uma psicanalista. Quando alguém te procura para trazer suas dores, suas batalhas internas, nós, como pessoas da área da saúde, terapeuta, psicanálise, psicólogo, a gente sabe que a gente tem que ter um certo cuidado, né, para não professar a nossa fé. Mas, em algum momento, a gente não consegue desassociar isso. A psicanalista da pessoa, né? E aí, como é que você trabalha com isso? Como é que você faz? É uma pergunta interessante, né? Porque realmente é muito difícil fazer essa separação. Porque nós somos, né? É difícil a gente desvincular aquilo que a gente acredita. Mas eu acredito que Deus me permitiu viver isso dentro da minha casa justamente para isso, sabe? Eu não tenho como desvincular do meu filho as minhas crenças, que eu acredito como verdade. E ele também não, porque ele foi criado no Evangelho, né? Desde pequeno criado ali dentro da doutrina, no Evangelho. Então, é difícil fazer essa separação quando ela bate de frente com aquilo que a gente não concorda ou, né, acredita que não seria o caminho certo, digamos assim. E dentro do consultório a gente acaba lidando com isso também. A gente tem que ter ética, a gente sabe disso, mas Deus, ele é tão perfeito que as pessoas, quando me procuram pelo fato de ser cristã, de ser uma terapeuta cristã, de ser alguém que professa a mesma fé, que segue o mesmo caminho e que vá, né, de alguma forma ajudá-la não só na questão terapêutica, mas na questão da sua própria fé, na descoberta da sua própria fé. Mas a gente enfrenta isso, a gente tem que ter essa coerência de saber, né, de quando o paciente senta ali na nossa frente, a gente está ouvindo ele, está escutando ele em amor, que é o que a gente faz, porém a gente vai ali observando, escutando essa fala, o que ele está trazendo como fé dele ou não, se ele não tem nenhuma, e a gente está ali para servir e atender da melhor maneira possível, mas quando assim há uma abertura para falarmos da nossa fé, nós falamos. E Érica, o que mais te trouxe paz nesse propósito, nesse processo, né? Entender o outro ou entender a si mesmo? A mim mesmo. Porque a gente às vezes erra tanto tentando entender o outro quando a gente não conseguiu nem se entender antes. A gente vê isso o tempo inteiro, né? A gente tenta fazer isso o tempo inteiro, certo? Então, o que me trouxe paz foi quando eu compreendi o que estava acontecendo dentro de mim. Quando, de fato, eu fui olhar para mim sem crítica. Sim, total. A raiva que eu estava sentindo, porque eu senti raiva, inclusive de Deus naquele momento, eu me senti traída por Deus, né? Porque eu sempre falava, né? Enquanto eu estou cuidando das mulheres e liderando na igreja, Deus está cuidando da minha casa. Quando isso aconteceu dentro da minha casa, eu fiquei com raiva de Deus. E às vezes a gente tem um receio de falar isso, né? Porque parece ruim ter raiva de Deus, mas de fato era o que eu estava sentindo. E sentir um Deus que ainda eu, com raiva dele, ele me abraçou, me acolheu e falou assim, filha, olha para dentro de você, com todos os seus defeitos, com tudo de bom ou de ruim que habita em você, olha para dentro de você. E esse mergulho para dentro me trouxe uma paz muito grande, a paz que excede todo entendimento, para que eu pudesse continuar caminhando, porque senão eu estaria perdida até hoje, no que era certo, no que era errado, nos meus conflitos. Então, o que me trouxe paz foi eu olhar para dentro de mim. E é como se Deus estivesse falando, olha, você abraça seus princípios, você está abraçando a razão pelo qual você serve, mas você também abraça quem você ama e quem eu te dei. Exatamente. Né? E a Bíblia diz que há tempo para todas as coisas. Sim. Há tempo de nascer, há tempo de morrer, de plantar, de colher, há tempo de falar e tempo de calar. Exatamente. Então, talvez seu tempo agora seja assim, vou calar, vou observar, vou orar, né? Sim. Para poder continuar fazendo o trabalho que Jesus pediu que nós fizéssemos. Amar o teu próximo como a ti mesmo, né? E é muito fácil a gente falar isso, né? Pregar, e chegar na hora que você se coloca assim diante de uma situação, você ter que fazer, tomar essa atitude. Érica,
Qual foi a maior desconstrução interna que você precisou enfrentar? Desconstrução. Você já tinha ali tudo formado dentro de você, né? Toda a estrutura da sua família, como você falou, você casou muito nova, 3 filhos, e aí de repente vem essa situação que para você é uma situação diferente. A gente não está aqui, gente, falando de acepção de pessoas, de julgamento, não, muito pelo contrário, nós estamos falando aqui de acolhimento. Nós estamos falando de acolhimento, estamos aqui ouvindo uma mãe, né, uma serva de Deus, né, no seu processo mesmo, porque como você estava falando, eu pensei assim, o em tudo dai graças, é em tudo, né, é em tudo. E tem muitas famílias vendo isso, e que não sabem nem como lidar. Exatamente. Eu vejo o propósito de Deus nisso, porque eu não mudo nada. Se eu pudesse fazer uma escolha, não mudaria nada. Érica, você não mudaria? Não mudaria. Não mudaria porque eu conheço um Deus que tem o controle de todas as coisas. Ele não perdeu o controle, ele permanece. E a gente está aqui querendo ter o controle, né? Essa é a maior... Ou soltar, assim, a gente entender, porque a gente fala assim, eu confio no Senhor. Confia mesmo. Lá no sol. Tá ali, né? Sabe? Tentando controlar. São suas filhas. As minhas filhas são do Senhor. São mesmo. Ele pode fazer delas o que ele bem entender. Sem te perguntar. Com certeza. Sem te consultar. Eu costumo dizer, Cleide, se eu te entrego esse telefone e digo, Cleide, esse telefone é seu. Você não precisa me consultar da forma que você vai usar, do que você vai fazer com ele. Porque eu te dei ele é teu. E quando a gente vai olhar para a nossa fé, a gente quer falar, porque está escrito e a gente crê, mas de verdade, será que a gente está entregando? Então, assim, dentro da pergunta, que você uma das primeiras coisas que você desconstruiu foi o controle. O controle. Foi o soltar. Eu tenho vivido uma experiência muito incrível com isso aqui, olha. O soltar. Um dia uma irmã fez assim para mim, solta. Exato. Solta. E assim, gente, é poderoso. Solta, para quem está em casa, ó, você não tem controle não. Solta, que vai fluir. Vai. A gente não tem o controle de nada. A gente está aqui agora, a gente não sabe o que vai acontecer nos próximos segundos. A gente planeja, né? E a Bíblia nos ensina que a gente planeja, mas o efetuar é do Senhor, ele quem sabe. A gente imagina, amanhã eu vou fazer isso, depois eu vou fazer aquilo, a minha rotina vai ser tal, a gente programa tudo. Mas a gente não tem o controle de nada. Então, a minha desconstrução do soltar, do abrir mão. Érica, você confia? Senhor, eu confio, então abre mão. Então, deixa aí. Então, eu digo que hoje os meus filhos, eles vão viver tudo o que eles tiverem para viver. Porque existe um dono na minha casa, e o dono é o Senhor. E o Senhor, no tempo certo, vai colocar tudo em ordem. Sim. Não está no meu controle. E aí nós vemos que não está no meu controle. No nosso tempo. E, Érica, o projeto Ele com Elas nasce da dor, do propósito ou do chamado? Nasce do chamado. O que é esse projeto, Eles com Elas? Ele com Elas, ele começou há 5 anos atrás. É um encontro na mesa. Eu amo estar com mulheres na mesa. Eu amo passar tempo na mesa. Se alguém me perguntar assim, Érica, escolhe uma mensagem para você pregar até você partir da terra, seria a mesa. Seria a mesa. A mesa tem tempo de mesa, né? É fundamental. Tempo de mesa maravilhoso. Da mesa. Né? Porque na época de Jesus, o altar dele era a mesa. Os ensinamentos eram passados na mesa. Alguns momentos ele ia para o monte, ele subia, mas ele tem um valor muito grande referindo à mesa. E o projeto Ele com Elas nasceu nesse momento de chamado, de descoberta. Eu lidero mulheres há muito tempo, né, na igreja, há mais de 15 anos. E eu amo passar tempo com essas mulheres assim, conversando. A gente coloca ali, traz a Bíblia, a gente trata as nossas dores, a gente fala das nossas dificuldades, porque a gente falar hoje, compartilhar com vocês a minha história, é uma história, como a Cleide disse, que está acontecendo na casa de muitas outras mulheres. Com certeza. E muitas famílias enfrentando isso. E que a gente talvez não faça ideia, por quê?
porque tem como vergonha. Eu vou me expor, eu vou ficar exposta. E aí as pessoas às vezes falam, Érica, você expõe demais a sua história, ou você abre demais a sua história. Eu falo, gente, se eu não puder falar com você, Andresa, que eu chamo de irmã em Cristo, eu vou falar com quem? Se eu não puder confiar em você, que eu chamo de irmã, quem eu vou confiar? A igreja precisa ser verdadeira, né? Acho que Deus quer uma igreja verdadeira. Olha, o negócio está bagunçado lá, eu preciso compartilhar, porque vocês são a minha família em Cristo. E o Ele com Elas, ele traz isso, ele traz essas mulheres para a mesa, para que a gente possa ter conversas sinceras. Então é ele tratando de nós, elas. Então esse projeto, ele nasceu desse chamado de ouvir, de acolher. Não tem certo e errado na mesa, tem apenas o que se sente. E o Ele com Elas é esse projeto lindo que é aberto para todas as mulheres, independente da fé que professa, independente se... E a gente já viveu coisas extraordinárias na mesa. Teve uma menina que chegou, homossexual também, e naquele momento eu conhecia ela há muitos anos e eu pedi para que ela louvasse. E aí ela olhou para mim assim, morrendo de medo. Eu posso? Eu falei, você pode? Deve, né? E ela louvou ali lindamente, chorou muito, Deus ministrou, curou, libertou. Hoje ela está casada, mãe de uma filha. Então, o Ele com Elas é isso, é tempo de mesa com o Senhor. E se você, quando você recebe essas mulheres, o que mais elas têm em comum? Qual é, assim, a fraqueza que você percebe? A dor mais latente que você recebe nessas mulheres no seu consultório? Identidade. Muitas mulheres não sabem isso. Isso é verdade. Elas têm uma identidade terrena. Elas sabem o nome, elas sabem a filiação, elas sabem a nacionalidade, mas elas não sabem que elas são herdeiras. E assim, uma coisa interessante também, quando eu atendo, eu falo, elas chegam e falam assim, como é que você está se sentindo? Aí elas falam assim, nossa, eu tô quebrada, tô arrasada, eu tô triste. E aí, fala pra mim, quem é você quando ninguém te vê? Aí elas repetem, eu não sou ninguém, eu tô quebrada, eu não sirvo pra nada. Não, eu não tô perguntando o que você tá sentindo, eu estou perguntando quem você é quando ninguém te vê. Não é o que você tá sentindo, você não é o que você tá sentindo. E aí elas falam assim, aí elas voltam no verbo do passado, elas não conseguem falar que estão ali. Elas falam assim, eu era alegre, eu era feliz, eu ficava da vida, eu gostava, eu era. Eu falei assim, nossa, você continua sendo. Você só está no lugar errado, você ainda está vivendo nesse lugar. E você não está mais. Né? Você está vivendo hoje num lugar que não é teu. Começa a buscar de novo. Vai lá, volta. Começa a perguntar para Deus quem é você em Cristo. Porque Deus nos fala, né, que nós somos fortes e corajosos. E por que a maioria das mulheres estão tão assim? O nosso país é o país mais ansioso do mundo. Sim. A maior parte dentro da OMS é mulher. São mulheres. Por quê? E não sabem quem são. Porque estão perdidas na sua própria identidade, estão tentando caber no lugar do outro, no que o outro limita elas, né? Então, assim, elas têm essa dificuldade. Quando eu pergunto para elas sobre, né, porque a gente faz muito essa pergunta, quem é você? Elas vão trazer vários atributos, elas vão falar o que elas fazem, a profissão, eu sou esposa, tá, mas se você não tiver um esposo hoje, quem é você? Eu sou mãe, tá, não. Se você não tiver os seus filhos agora, quem continua sendo você? Quem é você? A identidade, ela vai te mostrar o teu caminho e o teu propósito. Eu sou herdeira, eu tenho um caminho para chegar. O que vai acontecer até que eu alcance isso, eu não sei. O Senhor sabe. Mas se eu permanecer, eu tenho um trono para sentar, eu tenho uma cadeira esperando. Tem uma mesa preparada para mim. O Senhor diz que tem uma mesa preparada e tem uma coroa para mim. Então, o que acontece no caminho não pode roubar o final. Então, se eu sei quem eu sou, se eu sei da minha identidade, as coisas não podem me parar, elas vão me ferir. Eu vou sentir, eu vou chorar, eu vou ter os meus momentos de caverna, mas eu sei quem eu sou, então eu vou me levantar. E eu vou prosseguir, porque eu tenho um caminho para chegar. E você percebe que muitas
dentro dessa fala de identidade, a Andressa também deve perceber isso, porque é uma mentora de mulheres. Muitas delas estão sofrendo porque buscam validação. É mais ou menos assim, mulher é igual o fisioterapeuta da seleção brasileira, essencial, mas ninguém está vendo o que ele faz. Só vai saber quando alguém se machuca, quando alguém está lá. Então, assim, a gente lava, a gente passa de cozinha, cuida do marido, do filho, do chefe, né? Nós somos servas. E a gente fica... Algumas mulheres ficam esperando reconhecimento, né? Por que ninguém me vê? Por que ninguém me elogia? Poxa, eu chego em casa e ninguém fala comigo, nossa, você é maravilhosa, você é Mulher Maravilha. Não. Então isso começa a frustrar. E aí o que a gente entende? O que a gente está fazendo porque a gente gosta, é para mim. Né? Você faz, e o que você faz para o seu esposo, você faz para o seu filho, você faz porque é a Andressa, é dela, ela não está fazendo para ter validação. E quando você não tem essa validação, né, não tem o amor que o eu chamo do namorado, do marido, ela se sente quebrada. Eu acredito que tudo venha a partir da identidade mesmo, né? Porque quando a gente tem a nossa identidade, a gente sabe por que a gente faz. Sim. Né? Então, não tem a validação, lógico, né? E existe a identidade dentro de um contexto, dentro de um lar, né? Hoje eu tenho uma identidade que eu não tinha quando eu cheguei do lar. E a Érica está compartilhando e eu falo sobre a construção de uma identidade. Que você está compartilhando sobre a coroa, sobre ser filha. Eu não sabia que isso existia. Sobre aprender a ser mãe. Eu não sabia que existia isso. Então eu precisei conhecer, eu precisei construir para a partir daí eu construir ações na minha identidade. Enquanto mãe, enquanto esposa, enquanto filha, sabe? E algo que eu falo também é que nós estamos no processo até o último segmento. Eu tenho os meus pontos de desenvolver, a Érica tem o dela, e a partir dessa identidade, dessa revelação, você vai caminhando. E uma curiosidade, a gente está falando muito da Érica, né? E o seu esposo? Alexandre, Deus, eu me lembro que quando a gente começou a namorar, né, logo eu engravidei, tinha aquela questão de, primeiro, ela vai deixar o filho com a mãe, né, porque uma menina de 15 anos vai deixar o filho com a mãe para a mãe criar e vai continuar vivendo a vida dela. O Alexandre, ele brinca muito comigo, ele é 7 anos mais velho que eu, e ele brinca muito comigo, ele fala assim, graças a Deus você encontrou um homem, né? Porque ele é um homem de um caráter, assim, incrível, ele é um excelente marido, ele é um excelente pai, ele é aquele que leva o filho no ponto, o filho com 20 anos indo para a faculdade, ele buscava meia-noite no ponto, cuidadoso, zeloso pela família, então, assim, eu fui muito abençoada, E ele vem vivendo esse processo nessa mesma condição que a sua, assim, de compreender, de amar. Ele foi mais fácil do que eu, assim, ele se mostrou mais aberto do que eu, coisa que eu não esperava no momento. Eu achei, né, por ser homem, aquela coisa de homem, de meu filho homem, né? Mas, assim, no momento em que ele me viu debilitada, porque eu fiquei debilitada, eu fiquei realmente exclusa, e ele foi aquele que ia lá e ele falava, olha, você não pode ficar assim, ele é nosso filho. E Deus, ele é tão bom, que ele vai estreitando os laços familiares, por isso que eu digo que eu não mudaria nada. Porque Deus, ele vai refazendo a gente, vai refazendo e ele vai conectando, deixando ainda mais. Exatamente. Hoje algumas mulheres chegam para mim, quando elas querem falar do marido, eu trago essa visão para elas, porque a gente tem na sociedade uma ideia muito errada, e até mesmo dentro da igreja, de que o amor, ele sustenta uma relação, e o amor, ele não sustenta uma relação. O que sustenta uma relação é respeito. Porque até quando o amor acaba, a relação termina também com respeito. Mas quando se tem o respeito mútuo, isso consegue firmar essa base familiar.
E a gente, graças a Deus, tem isso, sabe? Então ele olhava para mim e ele falava, você não pode ficar assim, ele é nosso filho, a gente tem que amar ele. Então a gente foi construindo isso juntos, estamos juntos, né? Há mais de 23, mais de 24 anos. Que bênção, que bênção. Uma família maravilhosa, filhos assim, que o Senhor, ele foi muito bom comigo. Que bênção. E Érica, compartilhe um pouco do seu livro com a gente. Caminhando com o Leão. E está sendo dito aqui, né? Porque muita gente ainda não sabe, ele já está escrito. Oba, olha, novidade. Tá saindo do forno aqui do Elas Perguntam. Ele vai sair esse ano, né? A gente já está em conversação aí. Caminhando com o Leão, o Senhor, ele começou a dizer assim, você tem que começar a escrever sobre a gente. Sabe aquela coisa de você e Deus, né? Então, de você sentar com ele tratar ele. Até mesmo a questão da própria identidade tem esse receio. Sim. As pessoas precisam conhecer Deus Pai. Parar de querer conhecer Deus. Sim. O Deus soberano, o Deus grandioso, que ele é soberano e grandioso, mas ele é Pai. Então, quando eu sento com o meu Pai, né, eu converso com o meu Pai, e aí ele começou a falar, você precisa começar a escrever sobre a nossa história, sobre a gente. Então, o meu livro, Caminhando com o Leão, é sobre desde que eu nasci nele, desde quando eu fui encontrada por ele, desde que eu fui gestada por ele. A liberdade que ele nos dá em falar com, né, de ter relacionamento de pai e filho. Eu falo com o meu pai, eu não falo apenas com o meu Deus. E você, assim, eu compartilhei com as meninas uma experiência que eu tive agora, há pouco tempo. Eu entrei com o processo de aposentadoria, trabalhei 28 anos aqui em Ana. Eu entrei com o processo em 2022. E nada. Aí aparecia um problema na escola, na outra e tal, faz diligência, vai e volta. E assim, algumas pessoas já perguntavam, e a tua aposentadoria? Você já sentia que aquilo estava virando uma chacota. Outros falavam, e aí a sua aposentadoria? Caramba, não vai sair. Tá tão difícil nesse sistema, desgovernos. E aquilo estava já trazendo um desconforto e uma descredibilidade. Eu já não estava acreditando mais, uma descrença. Aí um dia desses eu acordei de madrugada, fui acordada de madrugada quando a gente está falando, né? Acordei, ele estava me machucando. Eu conto para elas que eu estava no banheiro, eu coloquei meu rosto no chão, comecei a brigar com Deus. Mas brigar assim, no sentido de perguntar, pai, o que está acontecendo de errado? Eu entrei na escola com 5 anos, saí com 56, estou com 57, saí com 55, estou com 57 anos. E eu nunca trabalhei em outro lugar. Eu não admito isso, eu não aceito. Sabe, eu comecei a falar com Deus, ali, chorar e pedir perdão, porque como se eu estava sentindo que eu estava confrontando Deus, né? Passou. E aí, num culto, uma irmãzinha falou assim, trouxe a palavra das muralhas de Jericó. Muralhas estão caindo aqui hoje no domingo. Na segunda, eu fui para o centro da cidade com meu marido, um evento, acompanhando. Dentro do trem, o advogado ligou. Perdemos na primeira, na segunda, você ganhou o processo. Retroativo. Sabe? Eu fiquei assim dentro do trem sozinho, ó. Meu marido lá do outro lado, eu assim pra ele, ó. Ele gritando, e todo mundo sabia que estava acontecendo alguma coisa. Eu falei, gente, acredite, sabe? Mas uma das coisas que funcionou foi isso, ó. Solta. E acredita, confia. E aí teve até uma irmãzinha que falou assim, né? Eu dei o testemunho, né? O que a gente precisa para viver um milagre? Eu falei, cada um tem, como você está falando, você viveu do seu jeito, cada um aqui tem um jeito, né? Eu falei assim, eu tive 3 etapas. A primeira, sempre agradecer a Deus. Senhor, eu te agradeço, porque eu sei que vai chegar, o melhor está por vir, só que o melhor estava demorando. Segunda, a petição. Senhor, quebra essas correntes. O Senhor é o juiz dos juízes. Senhor. E o terceiro, eu comecei a declarar. Senhor, eu não admito. Eu quero a minha aposentadoria. Estou te falando como filha. E ali, assim, eu senti que algo rompeu. Então, a nossa vida espiritual vai trazendo umas experiências, né? Que depois você fica parada, assim, olhando. E não é mais a mesma. E não é. Mas aí, vai além. Olha só o que você falou. Você teve o posicionamento de filha, de quem tem direito. E filho tem direito. Sim. Né? Então, você tem o posicionamento de filha. E você falou assim, aí eu entrei ali como se eu estivesse ali reclamando, brigando com Deus, né? Não contando.
Mas por que não podemos confrontar ele? É porque quando a gente fala de confronto, parece uma coisa feia, né? Ao Deus soberano. Mas ele ainda é pai. Não, senta aqui, Deus, porque eu tô chateada com isso que está acontecendo. Nossos filhos nos confrontam, né? Exatamente. Senhor, eu acho que o Senhor está pesando demais agora. Acho que o Senhor perdeu o controle aí, sabe, Deus? São conversas sinceras. Sincero. E ele entende. Só ele. E ele responde com o quê? Com o milagre. Não é uma afronta de Senhor, se o Senhor não fizer, não é encostar Deus na parede. Mas mesmo que você não verbalize o seu confronto, ele está lá dentro e Deus sabe que passa dentro da gente. Então é uma falsa ilusão de que eu não posso ter esses tipos de conversa com Deus. Eu acho que o seu livro vai trazer muito isso, porque ainda tem muitos cristãos dentro da igreja que estão dando glória a Deus, amém, mas que não confiam, não soltam, né? Exato. Não, eu confio, mas tem que ser do meu jeito. Não pode ser assim, tem que ser do outro jeito, do jeito dele. E não vai acontecer. Eu falo assim, eu, como cristã, né, há 3 anos, o meu solto é praticamente diário. Exatamente. Eu estou aprendendo isso. Diariamente, Espírito Santo, o que nós faremos hoje? Espírito Santo, qual a boa de hoje? E aí a gente caminha, e de repente eu já estou atropelando tudo, já estou querendo dar conta de tudo, e aí eu preciso fazer o caminho de volta e eu solto. Érica, você está falando aí essa coisa dessa conversa com Deus, né? Dessa intimidade com o céu, conexão com o Pai. As pessoas ainda estão muito religiosas, os cristãos ainda estão muito religiosos. A gente tem que deixar a religião de lado e começar a buscar conexão. É o que você está trazendo aí no seu livro, né? A minha filha teve um momento difícil agora e eu falei assim, você orou? Eu falei, Nicole, sabe o que é uma oração? É falar com quem já escreveu a tua história desde o peito da tua mãe. Ele já sabe o que vai acontecer amanhã. Então não adianta você ficar falando só comigo, eu vou te ajudar. Só que Deus, ele já sabe de todas as coisas. Então conversa com quem já sabe de todas as coisas, porque ele vai te dar uma direção melhor. Ela ficou parada me olhando. Eu fiz a mesma coisa. Aliás, essa noite eu não dormi. Na noite passada, eu não dormi. Eu fiquei ali falando com Deus, perguntando para Deus, pedindo a Deus serenidade, serenidade. Mais uma vez, a gente fala aqui, vai ter gente que fala assim, mentira, não é nada disso. Pois é, acredita que é. Eu cheguei aqui compartilhando. No dia seguinte, aquilo que estava assim, igual um novelo de lã, tudo enrolado, parece que você encontrou aquela fitinha que vai desenrolando devagarzinho e acabou. Quer dizer, acabou assim. Agora você consegue com calma, né? Ir tirando essa linha desse novelo, porque antes estava tudo embolado, você não sabia o caminho. Então, a intimidade com o céu, a conexão com Deus, essa real conversa com o Pai, caminhando com o Pai e filho, eu acho que isso traz um crescimento não só espiritual, porque a gente tem muitas áreas da nossa vida, elas precisam estar conectadas, né? O espiritual, o físico, o emocional. Então, essas leituras assim, são muito importantes. Eu amo ganhar livros. Olha eu jogando uma indireta. Vai ganhar, vão ganhar. Não, ela tem que fazer esse lançamento. E eu amo, porque isso traz um crescimento muito grande. Eu acredito que o livro ele vai trazer muita história do simples. Do simples, né? A gente está tão na expectativa pelo extraordinário que a gente perdeu a sensibilidade. Sim. Você falou disso hoje, André. Eu falo dos meus filhos, eu falo da Giovana, que com seus 4, 5 anos me viu dizendo que Jesus era lindo e parou ali no meio de uma faxina que eu estava fazendo e ela falava assim, mãe, por que você fala que Jesus é lindo? E eu comecei a conversar com ela tão pequena ainda, e eu falando que ele é lindo, que ele é cheiroso, que ele deve ser maravilhoso. E aí eu vi os olhos da minha filha tão pequena se encher de lágrimas, sendo ministrada pelo Espírito. E que isso marcou ela, isso marcou a mim, que hoje está indo para o livro, porque a gente precisa voltar para o que é o simples. Quando a gente fala de mesa, é voltar para aquilo que é simples, que é ordinário, que é dia a dia. Então, não é uma história de uma mulher que a mãe
dormiu e amanheceu pronta. Não, ela teve várias camadas, vários processos, mas que ela foi ministrada em todos eles, porque eu sempre tentei buscar isso no Senhor, do que é simples, Deus. Você falou, Senhor, o que vai ser hoje? É literalmente amanhecer o dia e falar, Deus, o que tem para hoje? O que é para hoje? Então me faz sensível para o que vai acontecer hoje. Sim. Porque senão, na pressa, Cleide, eu falaria para Giovana, filha, eu estou fazendo faxina. Não dá tempo para parar. E eu fui interrompida naquele momento por uma campainha. No livro eu relato isso. E eu fui atender, e quando eu voltei, o momento tinha passado. Eu tenho falado muito sobre pressa. Né? Eu estava comentando esses dias na igreja, né, a gente falando sobre essa questão da pressa, e aí surgiu até um momento de risada, porque ali em casa assim, eu ponho, hoje a gente não faz mais isso porque tem leite pasteurizado, né, mas quando eu colocava o leite para ferver, aí eu falava assim pro meu esposo, olha o leite para mim, ele ficava em pé assim, aí eu passava de um lado pro outro, tá fazendo o quê? Olhando o leite. E aquilo já começava a me dar agonia, né? Porque mulher sabe como é que é. Tá na sala, tá na cozinha, e tá ali o leite, esperando o leite ferver. O leite ferveu, apagou, o leite ferveu. Fica assim, misericórdia. Aí você tem aquela fala assim, eu não tô né? E aí, manda a Cleide botar o leite pra ferver. Botei o leite pra ferver, já liguei a cafeteira, botei a roupa na máquina, tirei o lixo do banheiro, tirei o lixo da cozinha e fui pro portão. Quando eu chego lá no portão, vem uma palavra na minha cabeça. E o leite? E o leite? Quando eu chego lá, derramou. Então, tem muitas coisas que nós estamos perdendo, deixando derramar por conta da pressa. E a gente fala, às vezes, quase que com orgulho disso, né? Pressa. Querendo abraçar tudo, né? Idades, E acaba esquecendo da família. Eu vejo muitas mulheres que chegam lá, e às vezes meninas, né? Porque eu também atendo algumas adolescentes, e parece que é um orgulho de falar assim, não, mas é porque ela é muito madura para a idade dela. Aí chegam meninas de 13, 14, 15 anos muito maduras para suas idades. E viveram muitas coisas já. E falam com orgulho. E eu falo, gente, vamos fazer uma ilustração. Você chega no mercado, você tem aquela banana no mercado linda, maravilhosa, ou aquela goiaba, né, que é de mercado, bonita. Só que você pega, compra, ela não é tão saborosa. Mas se você vai no pé, na bananeira, se você vai no pé de goiaba pegar aquela que ela não é tão bonita, mas o sabor é diferente, é porque ela amadureceu no tempo devido, no tempo certo. A gente impõe muito isso sobre as mulheres, sobre elas serem maduras, porque tem que amadurecer, porque a gente faz 1001 coisas ao mesmo tempo. Só que esse fazer, a gente realmente tem muitas tarefas e muitas funções, mas a gente tem que parar. Verdade. A gente tem que respirar. A gente tem que contemplar o dia. O que o Senhor tem para mim hoje? Com certeza. Preciso fazer pausas, eu preciso olhar com mais tranquilidade, porque senão a gente fica no automático e a gente perde a beleza do que o Espírito Santo quer ministrar para a gente no simples. Eu acho que a nossa família, ela não precisa de uma mulher perfeita, ela precisa de uma mulher inteira. Exatamente. E tem muitas mulheres despedaçadas, aqui fora estão maravilhosas, né? Muito maquiadas, trabalhando de um lado para o outro, dirigindo e tal, mas por dentro, elas assim têm uma batalha interna. E quando isso começa a aparecer de verdade, ela já está no limite dela. Quando você olha, cadê fulano? Está na cama, está em depressão, está doente, está com fibromialgia, está com tudo. Sim. Está com tudo, porque ela não parou no momento que ela deveria parar. Ela não admite que ela tem esse direito, que ela precisa, ou que ela tem esse querer. Olha, eu quero. Não é só o precisar, eu quero parar agora e está tudo bem. A gente passa por isso, né? Passa. Érica, se você pudesse dizer uma única frase, né, para essas mulheres que estão entre a fé e a razão, qual seria, assim, essa frase, essa mensagem? Eu diria para essa mulher, entrega. Abre mão. Abre mão da sua razão, abre mão do que você acha que sabe, porque você tem Deus que sabe muito mais que você. E a partir do momento em que a gente abre mão, Deus olha pra gente e diz, filha, você entendeu agora. E ele assume total responsabilidade do que ele está.
Então, abre mão. Deixa aí. Érica, mas está indo por um caminho que... Deixa aí. Deus tem o controle de todas as coisas. Solta. Solta. Tem quem segure. Você pode soltar. Você pode soltar porque tem quem segure. E terminamos com uma frase bem interessante. Solta. Aí ela completa. Solta porque tem quem segura. Tem quem segura. Amém. Olha, uma conversa muito gostosa, né? A gente fala aqui que esse tempo de mesa aqui, se deixar, a gente vai embora. Vai. Só que daqui a pouco tá todo mundo assim, a gente tá falando da questão do tempo, né? Mas tá todo mundo assim, olha, daqui a pouco eu tenho vários compromissos. Sim. Enfim, mas o que você está entregando aqui hoje é ouro puro, né? Tem famílias em casa precisando disso, uma conversa riquíssima, edificante. Nós somos muito gratas a você, somos gratas ao Leandro Pires, nosso amigo que apresentou a Érica Lima. E somos gratos a Deus, porque você não está aqui por acaso. Amém. Né? E a gente vai terminar dessa forma, pedindo mais uma vez que você está aí assistindo, mas não aperta o sininho do YouTube, né? Esquece. Então, antes de ligar, aperta o sininho do YouTube, segue a gente lá no Instagram, Elas Perguntam .podcast. E um beijo, até o próximo episódio. Muito obrigada, Érica, foi uma honra. Compartilha seu Instagram. Sem honra minha, né? Eu que agradeço aqui pela oportunidade para estar passando esse momento precioso com vocês. No meu Instagram é Érica Lima, e lá você vai encontrar, né, muitos vídeos. Lá você também vai encontrar o meu contato para quem precisa de palestra ou, né, até mesmo da terapia. Também aproveitar, gente, o espaço, né, sempre aproveitar. No dia 9 de maio a gente está fazendo um workshop com mulheres aqui no centro de Angra dos Reis. Então, assim, vai ser de grande valia. A gente vai falar sobre gestão emocional, sobre comunicação não violenta. A gente também vai estar falando sobre identidade, propósito e o poder das palavras. Então, fica aberto o convite para as mulheres, é só me procurar, que a gente vai estar batendo um papo muito bacana nesse dia. Obrigado, gente, mais uma vez. Muito obrigada. A gente que agradece. Obrigada. Obrigada a você também que está em casa, nos seguindo, nossos seguidores fiéis, aqueles que estão chegando agora. Muito obrigada. Fica conosco e até a próxima. Tchau, tchau.